Chegamos a mais um vídeo sobre a Reforma Protestante. Você está aqui dentro de uma temporada com episódios sobre lugares da Reforma e chegamos a mais um lugar, e esse lugar é a Escócia. E não dá para falar da Escócia nos tempos da Reforma sem falar do extraordinário e impetuoso John Knox. Diziam sobre John Knox que enquanto alguns homens formavam ondas, John Knox formava tsunamis. E é verdade. Este homem, embora não tenha sido um profeta bíblico, ele foi forjado segundo um profeta dos tempos bíblicos. Ele é muito relegado, né, na história a uma posição muito difícil. Muita gente quer esquecer o legado de John Knox, tendo John Knox como misógino, por exemplo, porque ele encarava as rainhas de seu tempo denunciando os pecados dela. Mas isso nada tinha a ver com o gênero da monarquia, mas tinha relação direta com o pecado que estava instaurado no meio da igreja. E os historiadores entendem que não há nenhuma figura em toda a história da Reforma da Escócia maior do que John Knox. Eles não sabem dizer quando John Knox nasceu. Isso aí está entre 1505 até 1515, talvez, mas o fato é que ele nasceu em Edimburgo, Escócia, e não se sabe onde ele recebeu a sua educação, e também não temos informações sobre a sua conversão. O fato é que o mundo no tempo de Knox era muito conturbado, um lugar extremamente necessitado da reforma protestante, e alguns vão dizer que não havia lugar onde era mais necessária uma reforma do que na Escócia. É dito também sobre o tempo de John Knox que ele vivia em um ambiente atrasado, brutal, um clero com muita avareza, completamente inchado, digamos assim, ou seja, ele tinha ao seu redor um poder corrupto. O fato é que naquele tempo os Lollardos, que eram seguidores de John Wycliffe, já haviam proclamado o evangelho ali na Escócia desde o final do século XIV, e o evangelho já estava sendo ali disseminado da melhor maneira possível, ainda que com dificuldades, né? E os ensinos de Martinho Lutero também sobre a justificação pela fé somente estavam entrando ali na Escócia. É dito que muitos contrabandistas de Bíblias entravam com carroças lotadas de exemplares da Bíblia na Escócia, né? Isso tudo foi trazendo ali ao ambiente da Escócia um vulto diferente sobre o Evangelho, inclusive entrando no meio daquelas universidades corrompidas pelo pecado. É claro, o clero medieval ali não estava contente. Um homem chamado David Beaton, que era um cardeal da época, estava decidido a apagar aquele surto crescente da reforma protestante e enforcou alguns homens. É dito que 4 homens foram enforcados em praça pública, simplesmente porque deixaram de guardar a quaresma e pararam de orar aos santos, né? E ele prendeu, por exemplo, a esposa de um desses homens pelo crime de orar em nome de Cristo em vez de invocar Maria durante as dores do parto. Bom, os capatazes desse homem arrancaram dessa mulher o seu bebê recém-nascido e condenaram essa mãe publicamente a ser afogada. Só para que você entenda como estavam as circunstâncias do tempo de Knox. Sem contar com o reinado da tão conhecida Maria Sangrenta, que é uma das piores rainhas, né, que já se teve notícia. Ela era fervorosa católica romana, nunca se recuperou ali do divórcio entre seu pai Henrique VIII e da sua mãe Catarina de Aragão, e ela dá início ali a uma perseguição aos protestantes, e é claro, ela recebe esse nome, Maria Sangrenta, por conta de tanto sangue que jorrou na direção
dos protestantes. John Knox foge para salvar a sua vida, ele ruma ali para o continente europeu e conhece Calvino, o reformador francês, né? Ele chega ali em Genebra, é convidado por Calvino, né? Mas não fica ali por muito tempo, sob os auspícios do reformador de Genebra, e em 24 de setembro de 1554, Knox recebeu ali um convite para pastorear uma igreja inglesa em Frankfurt. E, é claro, encorajado pelo próprio Calvino, ele aceita o convite, né? Uma característica de John Knox é que ele não tinha muita paciência com nada que tivesse dentro da liturgia sem que o nome de Jesus fosse proclamado como sendo o centro do culto, né? Esse fato, é claro, traz muita ira para a rainha. A rainha Maria era referida por John Knox, por exemplo, como Jezabel, e o esposo dela, não é, o imperador da Espanha, Filipe II, era conhecido como Nero. Ele falava que ele era o Nero. Não à toa, ele era perseguido por essa impetuosidade, né? Calvino convidou Knox a voltar para Genebra para assumir ali alguns deveres pastorais e tal, e ele voltou ministrando ao lado de Calvino, né? Aprendeu naquele tempo muito mais sobre cristologia e muito mais sobre o que nós passamos a conhecer como solos Cristos, né? A verdade da salvação em Cristo somente. E Knox provavelmente contribuiu ali naquele tempo para a tradução das notas da Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia de estudo que temos até hoje. Não à toa, John Knox considerava Calvino como seu pai espiritual. E foi os escritos de Calvino que consolaram muito Knox em seu leito de morte, quando liam para ele capítulos de comentários de Calvino do livro de Efésios. Bem, o fato é que esse amor de John Knox às Escrituras fez queimar no seu coração o retorno para a sua terra natal. Ele volta para a Escócia e começa a pregar abertamente. A rainha regente, não é, via a pregação como um grande desafio. Ele está de volta à Escócia, pregando, isso já é 1559, e ainda que com a saúde abalada, cercado ali pelo exército da rainha, John Knox estava assim decidido ainda a pregar Cristo. E ele dizia que a vida dele estava nas mãos daquele cuja glória ele buscava. Por isso, ele não temia as ameaças da rainha. E ele não queria homens para defender. Como resultado dessa pregação maravilhosa, em 1559, já no verão, um reavivamento extraordinário começou a se espalhar por toda a Escócia. E aqui nós não podemos deixar de mencionar também o contato que ele teve com a outra rainha chamada Maria também, né? A Maria, ou Mary Stuart, que já não está na linhagem de Henrique VIII, mas na linhagem dos Stuarts, né? A rainha da Escócia. Essa mulher, ela volta para a Escócia e ela quer restaurar o papado naquele país, e ela conhece John Knox pela primeira vez, e ela tem o desprazer de tentar, digamos assim, seduzi-lo para que ele pudesse, de alguma forma, abrandar seus ânimos, usar o seu charme feminino, a sua beleza, porque era muito bela, digamos assim, para conversar com ele. E isso, é claro, trouxe uma grande decepção para ela, porque em todas as tentativas anteriores que ela tentara fazer isto com outros homens, ela tivera sucesso, mas não com Knox. Em seus confrontos ali com a rainha, Knox, ele não abriu mão de um fio de cabelo em falar sobre a centralidade de Cristo e do Evangelho. Até o fim de sua vida, ele
pregou fielmente a palavra de Deus. Em seu último sermão, pregado em 9 de novembro de 1572, já muito fraco para andar, ele foi carregado até o púlpito para pregar, saindo do seu leito para o púlpito. E é claro, como nós falamos, a partir dali ele já está no finalzinho da sua vida, ouvindo ali a leitura de sermões de Calvino em Efésios, e finalmente, no seu último suspiro, ele diz: vem, Senhor Jesus, doce Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Infelizmente, John Knox, ele está em um movimento, digamos assim, de tentativa, um movimento moderno de tentativa de esquecê-lo. O sepulcro de John Knox está hoje debaixo de uma vaga de estacionamento, só para que você entenda. Ele, de fato, não recebeu nenhum tipo de honra humana, mas estamos certos de que este gigante de corpo frágil, mas de espírito agigantado, recebeu de Deus: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o que tenho guardado desde a fundação do mundo. Está aí um pouquinho de John Knox, ainda que um sobrevoo panorâmico, e a tentativa aqui para você é fazer com que você tenha apenas um vislumbre da vida desse homem e de outros, e nós esperamos que você vá buscar mais fundo sobre a história da Reforma, não só na Escócia, mas também em outros lugares. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.